Olá, pessoal, muito bom dia para vocês. Estamos chegando aqui com o nosso Tech News. Hoje, feriado, dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, mas nós estamos aqui, é claro, para levar a informação até você que nos assiste. Muito obrigado pela sua companhia, sempre pelo canal 24 da Claronet, aqui em Jundiaí, e também pelas nossas redes sociais. Estamos sempre no Facebook e no YouTube, levando todas as informações para você. Hoje, o nosso Tech News ele é bem especial. Hoje nós vamos falar com vocês sobre os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. É isso mesmo, né? É uma campanha que acontece de 20 de novembro até 10 de dezembro e é promovida pela Secretaria da Casa Civil e também por meio da Assessoria de Políticas para a Mulher. E hoje aqui no Tech News especial, eu estou com a jornalista, nossa colega, amiga aqui da casa, a Marcinha Mazei. Tudo bem, Marcinha? Como vai? Tudo bom, Rafa? A você que nos acompanha, esse Tech News especialíssimo, né, Rafa? E eu agradeço desde já o convite para participar e falar junto com a nossa convidada sobre um tema tão importante. E hoje eu estou, né, e a Marcinha também, a TV Tech está recebendo aqui a presença da juíza aposentada, a nossa convidada de hoje que veio participar, que é a Eliana Bodarte. Ela também é escritora e vai falar com a gente a respeito dessa importante data, né, desses dias aqui de ativismo. Muito obrigado, bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia a todos, eu que me sinto muito feliz de estar aqui, porque eu acho que clareza é poder. A primeira coisa que tem que ser feita com relação a qualquer assunto, e principalmente com relação à violência à mulher, é clarear. É clarear a mente das pessoas, é explicar o que pode e o que não pode, e dar um norte para as pessoas que precisam de ajuda. Então, eu fico muito honrada do convite de poder conversar com vocês. Eliane, para a gente começar aqui o nosso Tech News e abordar esse tema aqui, eu queria que você falasse para a gente o que representa esses 16 dias de ativismo de ativismo contra a violência, né, à mulher, e o que isso, na verdade, representa para a nossa sociedade. É o que eu já me adiantei. Muitas vezes, a falta de informação, a falta de clareza, de saber o que pode e o que não pode, de saber que outras pessoas passam pelos mesmos dilemas, pelos mesmos problemas, não saber seus direitos, isso tudo faz com que a violência à mulher não só continue, mas como se perpetue. Então, essa iniciativa de 16 dias esclarecendo, falando, levando às pessoas essas questões, para que as pessoas possam pensar sobre o assunto e, mais que tudo, pensar em soluções, eu acho uma iniciativa maravilhosa. E acho que esse é o primeiro caminho para se afastar a violência. Eliane, muito bom dia, prazer Bom dia, em tê-la Marcinha. aqui para falar sobre um tema tão importante, como já foi dito. Você acredita que as mulheres elas têm tido maior consciência da importância de denunciar? E se não, por que ainda isso não ocorre? Olha, essa questão é extremamente complexa, porque existe um aumento considerável, fui dar uma olhada em números, e os números de ocorrências aqui em 2025, em Jundiaí, foi 162 este ano. De medidas protetivas, quase 3.500. E foi um aumento de 60% referente ao ano de 2024. Muita coisa, né? Bastante. aumento Bastante. considerável. Só que Nossa. isso não é nem a ponta do iceberg. Porque muitas mulheres que sofrem violência, elas não denunciam. E não denunciam por quê? Por medo, por vergonha, por preconceito. E, às vezes, porque tem que tomar uma atitude. Se você denunciar, as coisas vão mudar. Será que você quer mudar? Será que você pode arcar com a mudança? Se você colocar teu marido para fora de casa, e se ele vier com uma arma depois, como que você faz? Então, o medo, eu acho que é o medo da vida, não é o medo do que pode acontecer, mas o medo da situação ali, cotidiana, do dia a dia. Como é que eu vou colocar o pai dos meus filhos para fora de casa?
Se eu denunciar, é isso que vai acontecer. E se eu denunciar, a gente vai se separar. Como que eu vou me sustentar aos meus filhos? E tem, nessa história da denúncia, o famoso perdão, né? Ele vem todo arrependido, não vou fazer de novo. Não, eu te amo, ó nossa família, vamos voltar, eu vou ser bonzinho agora, isso nunca mais vai acontecer. E ela vai e perdoa. E muitas vezes esse perdão é até na delegacia. Ela tem a coragem de ir na delegacia, fazer o boletim de ocorrência, daí depois ela vai lá e diz que não é bem isso, não quer continuar e volta para a vida dela. O que ela não percebe é que ela está dando um aval para o agressor de ir além. Então, se ele a agrediu, pediu um perdão bem michuruca, ela aceitou, ele acha que ele pode agredir de novo. E pode agredir mais forte, até matar. Então, essa ausência de denúncia tem uma consequência muito grave para a mulher que sofre a violência, para a família dela e às vezes, para a vida dela. Mas como que ela vai saber disso? Se a gente falar a respeito. É porque... Posso falar, Rafa? Claro, fica à vontade. É porque é a indefinição sobre o futuro dessa mulher, né? Existe uma dependência, muitas vezes, emocional dessa mulher, mas ao colocar esse marido, pai dos filhos dela, para fora de casa, o que é que vai acontecer comigo? Acho que essa é uma coisa que passa pela cabeça dela. Sim, lógico que passa. Eu tive casos de mulheres que apanharam durante 15, 20 anos, até tomar uma atitude. Teve um caso que me chamou muito a atenção, que eu a ouvi e perguntei, né? Falei, mas desde quando que ele agride a senhora? Falei, desde sempre, desde que a gente se casou, ele me agredia. E por que ela tomou uma atitude 20 anos depois? Porque a filha desse casamento viu o pai partindo para cima da mãe com uma faca, se enfiou no meio e ele esfaqueou a menina. Nossa. Então, quando atingiu a filha, é que ela falou, agora eu tenho que tomar uma atitude. E quando eu perguntei para ela quanto tempo, ela falou até com certo orgulho, sabe? Há 20 anos que ele me bate. Como se isso fosse a obrigação dela, como se fosse muito bom. Tem que aceitar e ficar quieta e deixar, né? Exatamente, porque ela viveu esse círculo, né, de violência tantos e tantos anos que ela achou que a única possibilidade era essa. Triste, né? É triste demais isso. O que eu acho horrível é a mulher acreditar que isso pode acontecer. Acreditar que tem alguém que pode xingar, que pode bater, que pode agredir. Ela se coloca na posição de inferioridade, né? De submissa. Exatamente. E que tem que aceitar tudo isso por ser mulher, isso no pensamento dela, acreditando que é assim que funciona. Mas daí entra o que a Márcia falou, da dependência. Exato. Muitas vezes, essa falta de valoração já vem de casa, né? A menina não é tão valorizada quanto o menino, a menina percebe que o pai gosta mais do menino do que dela, ela é a café com leite, ela é a choramingona, e ela começa a desenvolver uma ideia de menos valor. Sim. Assim como o menino acha que ele pode fazer o que quiser com aquela menina, porque ela não vale nada. Então, tem que chegar alguém na casa e falar, não, você vale. E, às vezes, vem do exemplo. Numa casa em que você vê teu pai xingando tua mãe, batendo nela, brigando com ela, chegando embriagado e fazendo o que quiser dentro de casa, você vai achar que é assim. Que esse é o tipo de relação que deve existir, tanto que se repete esse ambiente quando a criança cresce num lar abusivo, ela procura um homem abusivo, porque é esse homem que ela tem como exemplo.
Agora, você também não acha que um pouco da sociedade machista que a gente enfrenta, porque a gente enfrenta isso não só dentro de casa, no trabalho, na rua, a gente chega a ouvir comentários do tipo, ela apanhou porque ela mereceu. Sim. Até que ponto esse comportamento, que na verdade está intrínseco na nossa sociedade, contribui para esse número alarmante de mulheres que sofrem? Contribui muito. Essa cultura, essa tradição, não é uma tradição machista, é a tradição de menos-valia da mulher. Isso tem que acabar. A gente não pode mais permitir isso antes da violência. Não se pode permitir essa desvalorização de gênero, porque é mulher, então é isso, é aquilo, é fraca, não pode, onde já se viu. Não tem cabimento isso. É uma questão de cultura. A gente tem que entender que mulher e homem são iguais. E cada um tem seus valores, tem suas peculiaridades. Cada ser humano é único. E a nenhum ser humano é dado o direito de agredir fisicamente outro. Pode ser homem, pode ser mulher, tanto faz. Exato. Pode ser as diversidades que nós temos hoje. Ninguém pode agredir ninguém, ninguém pode bater em ninguém. Essa cultura da não valorização da mulher, da menos-valia da mulher, e essa cultura da valorização da agressão física como argumento, isso tem que ser mudado. Mudando isso, você vai ter muito menos caso de agressão. Agora, Helena, a gente fala muito de agressão, né? A questão da agressão, nos referimos muitas vezes à agressão física, né, Marcinha? Sim. Mas nós temos também a agressão verbal, a agressão moral, a agressão de várias maneiras que acontecem muitas vezes dentro de casa, que também deve ser combatida, né? A gente tem vários pontos ali que acabam muitas vezes terminando na agressão física, mas que já começou de uma outra maneira, Sim. né? O que acontece é o seguinte, uma das formas de você coagir alguém para que ela fique 20 anos na sua casa apanhando é você tirando dela toda a autoestima. É você trabalhando o psicológico dela para falar que ela não é nada. Então, você ouve muitas vezes, você é feia, você é gorda, você é porca, ninguém vai te querer, eu sou muito bom na tua vida, você tem que agradecer, porque se não for eu, ninguém vai te sustentar. Daí coloca os filhos também no meio da confusão. Se você sair, você sai sozinha, teus filhos vão ficar aqui. Ou eu vou agredi-los porque você faz as coisas erradas. E isso, imagina, anos você ouvindo isso. Você vai acreditar. Sim. Você vai acreditar. Agora, e a educação? Onde que ela é? A gente sempre costuma dizer que a educação, ela transforma o mundo, né? Transforma. Nesse caso, por exemplo, uma educação moral sendo colocada dentro das escolas para que essa mulher aprenda que ela tem valor, que ela não é um sexo frágil, por aí vai, de repente poderia ser um caminho para mudar essa história? Olha, qualquer coisa que seja feita nesse sentido é um caminho. Ajuda. Mas eu acho que se a gente sedimentar, né, educação moral voltada para a mulher, ou para a valorização da mulher, vai fazer com que a mulher seja vista como vítima de novo, entendeu? Vai fazer com que ela tenha que ser protegida. E eu acho que o caminho melhor é empoderar a mulher. É falar para essa menina, você pode ser o que você quiser, entendeu? Sim. É dar na aula de ciências, na aula de história, na aula de geografia, exemplos de mulheres fantásticas que fizeram muito naquele nicho. E normatizar isso, porque quando você faz com exemplo, quando você mostra com exemplo, a educação é muito maior. Se eu passo a ver mulheres em posição de comando, de destaque, sendo referenciadas, sendo inspiradoras, é inspiradora tanto para o homem quanto para a mulher. O homem vai falar, eu não posso me meter com uma mulher, porque olha como ela pode ser grande. E a mulher vai falar, eu não vou deixar ninguém se meter comigo, porque olha como eu posso ser grande. Exatamente.
Então, é uma questão de cultura, mas eu acho que genérico, né? É de pulverizar isso, de falar sempre que a mulher está ali com o homem. E não é uma questão de guerra, não, machismo, feminismo. Eu acho que tem que haver uma união de valores. Eu, como mulher, tenho determinados aspectos que o Rafael não tem como homem, e vice-versa. Então, o Rafael me complementa, eu o complemento. E se eu respeitar, entender isso, a gente vai fazer o quê? Um mundo melhor. Vamos somar. Exato. Exatamente. A gente fala muito, né, e tem ouvido falar muito da questão da humanização, a empatia, né? O quanto que esse olhar sensível, a gente pode dizer dessa maneira, pode mudar o destino de uma mulher em uma situação de violência? Olha, numa situação de violência, eu já vi muitos casos de mulheres que saem com a roupa do corpo, às vezes até com roupa de dormir, para a rua com os filhos, para evitar um mal maior, porque o marido está com arma, está ameaçando matar. Se essa mulher não tiver apoio, não vai dar certo. Ela vai voltar para aquele marido. Ela precisa de um lugar para ficar, ela precisa de um lugar para saber que os filhos estão bem, ela precisa ter comida. E ela precisa ter futuro. E isso... existe uma palavra que eu amo, que é sororidade. São mulheres cuidando de outras mulheres. Isso acontece muito. A mulher que passou por esse trauma e conseguiu superar de alguma forma, ajuda numa casa de abrigo, numa assistência, ou colocando a vizinha dentro de um quarto e dando apoio até que ela se reestruture. Então, esse olhar com empatia e não com julgamento... Porque para quem está de fora, você fala, não, apanhou do marido 1, 2, 3 vezes. Tem mais que apanhar mesmo, porque onde já se viu. Mas para quem está lá dentro, vivendo tudo isso, vivendo essas dependências todas, essa falta de cuidado, essa falta de amor, essa falta até de... essa ignorância de que tem um mundo lá fora, de que ela pode fazer mais por ela do que ficar grudada naquele marido. Então, quem consegue olhar isso é que vai fazer a diferença na vida dessa mulher, porque vai acolhê-la. E é o que ela está precisando. Imagina, você leva a bordoada do pai do teu filho. Você tem que sair de casa com a roupa do corpo. Você quer o quê? Julgamento? Você quer a última acolhimento. coisa, né, que precisa é esse tipo de julgamento, né? Exato. Agora, me diga uma coisa, como que a gente convence, entre aspas, ou inspira uma mulher que, por exemplo, vive num núcleo de submoradia, tomando por base uma história de um case de sucesso? Porque, geralmente, essas mulheres, elas não têm muito aspiração na vida. Então, como trazer essas histórias de sucesso e fazer com que essa mulher, que não tem perspectiva de vida nenhuma, olhar para essa outra mulher e falar, um dia eu vou ser assim. Como empoderar, como você mesmo disse, essa mulher que vive no núcleo de submoradia? Olha, o que acontece é o seguinte, toda mudança tem que partir de um desejo muito grande. Sim. Não adianta eu querer salvar alguém que não queira ser salva. E se eu estou numa situação dessa, se eu estou numa situação de violência, se eu sei que eu não tenho recursos, que eu não tenho habilidade, eu vou procurar quem me ajude nesse sentido. E todas essas comunidades, elas têm organismos, elas têm ONGs, elas têm, às vezes, a igreja, elas têm uma rede que tentam apoiar. Às vezes não é aquela coisa maravilhosa, não vou te dar um apartamento de 2 quartos para você ficar com seus filhos, mas eu tenho um cantinho para você ficar abrigada nesse momento. Sim. Mas para isso você lava, você passa, você faz comida, você distribui merenda, tudo bem? Tudo bem. Só que ela tem que ir até lá. Ela tem que saber, ela tem que procurar esse recurso. Eu sei que não é fácil, mas se ela quiser, ela consegue sair. Só que é necessário a ação da parte dela. E para essa ação, primeiro, ela precisa deixar de ser cega. Ela precisa ver que existem possibilidades, existem caminhos para ela seguir.
Bom, nós estamos aí falando sobre os 16 dias de ativismo, né, da violência contra a mulher, né? A gente está trabalhando esse tema aqui. E como que a população pode participar e contribuir para fortalecer essa mobilização? Não permitir que a vizinha apanhe, não permitir que a mãezinha venha trazer o filho na escola com marca de roxo no olho. Não pode permitir isso. Então, aqui no Brasil existe essa expressão que é muito engraçada, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Exato. Mas se alguém estiver apanhando, se mete a colher, se chama a polícia, se faz uma Não tem como ver denúncia uma situação anônima. dessa e passar despercebido, Diferente, né? Sim, Não tem. mas as pessoas não querem se envolver, não querem se intrometer. E não pode. Às vezes, você não quer entrar com uma denúncia anônima, você não quer interferir tanto assim na vida de alguém, fala com essa mulher. Fala, olha, você pode ligar para o número tal, eu sei que na prefeitura vão te ajudar dessa ou dessa forma, você pode entrar com um boletim de ocorrência. Uma conversa, às vezes, é o que a pessoa precisa. Sim, com certeza. Podemos falar? Do livro? Sobre o livro, porque quem é que não gosta? Nós, jornalistas, a hora que a gente viu o livro, os olhinhos já brilharam. Primeira coisa. E aí, Liane, ela tá com esse livro, na verdade, não é o único, né? Porque a Liane, ela faz parte da Academia Jundiaense Feminina de Letras, Feminina de Letras. Jundiaí, que exatamente. É um orgulho meu, uma honra. E nosso também. Fala um pouquinho sobre esse livro. Esse livro, eu Por conto favor. muito da minha história. Eu conto muito da minha trajetória na idade madura, porque a gente vive muitos estigmas, né? E um deles é que a mulher, depois dos 40, está velha e não pode fazer mais nada. E eu descobri que depois dos 40, você está plena e pode fazer tudo. E com muito mais liberdade do que antes. Porque, às vezes, teus filhos já estão criados, né? Você já fez uma faculdade, você já fez uma renda em determinada profissão e você pode mudar tudo. Exato. E você pode partir, inclusive, para relações mais saudáveis, porque você não tem mais essas dependências. E a maturidade te dá uma certeza tão grande de que você pode, porque você sobreviveu até aqui, você passou por milhares de coisas e você pode passar por outras. Então, neste livro especificamente, eu falo sobre a minha história, eu falo das pessoas, dos fatos que me levaram até a maturidade e de como eu precisei mudar a minha vida, porque não estava bom. Mas só com autoconhecimento que você descobre que não está bom também, né? Porque senão você vai levando, ainda mais a vida te traz tantas responsabilidades, você vai levando tudo para dar conta, e você não para pensar, tá bom para mim? Principalmente a mulher, né? Tá bom para mim? E para mim não estava. Então, eu estou sendo até boazinha, porque, na realidade, eu mudei a minha vida a partir dos 45, a partir dos 50, quando eu me aposentei, passei a ser escritora, mudei completamente de estilo de vida e passei a ouvir e a contar histórias de outras mulheres. Então, a gente, no livro, encontra a sua história, parte dessa história, e de outras pessoas também. Exatamente. Na qual, no seu trabalho, no dia a dia, né, você ouviu. Gente, estou falando você aqui porque a gente entrou num acordo aqui. Exatamente. Tá? Então, né, eu falei, senhora, não, vamos falar você. Então, tá tudo certo, você. Eu não sei se a gente já está na reta final. Eu acho que a gente precisaria tocar num assunto, até porque hoje é o Dia da Consciência Negra. Vamos falar das mulheres pretas que apanham, porque... Real seja dito, fato é, as mulheres pretas apanham muito mais do que as brancas, ou não? Olha, o que acontece é o seguinte, nessa questão existe muita vergonha. É o que eu falei nos números de início. A gente tem esses números, que são as pessoas que conseguiram romper a bolha e foram na delegacia, fizeram uma ocorrência e deram continuidade. Mas tem muita gente que não faz isso.
Então, as mulheres brancas se maquiam, não que elas não apanhem. É vergonha Para mesmo, então. elas, é uma vergonha muito maior, talvez. Então, elas simulam uma situação porque elas não querem passar por vítimas de agressão perante as amigas, perante os parentes, perante ninguém. Então, eu acho que é mais uma questão de maquiagem do que de números. Muito bem. Deixa eu só mostrar aqui o livro, por gentileza. Ó, tá aqui. Esse exemplar, vamos combinar assim, nós vamos... como está terminando o nosso programa, na segunda-feira, né? Na segunda-feira agora, a gente vai fazer o sorteio. Podemos? Podemos. Vamos fazer o sorteio deste livro. E você que estará participando com a gente, então, na segunda-feira ao vivo, vai ter a oportunidade de levar para casa, né, esse livro essa obra que está sensacional, tá? E que está sendo aqui hoje oferecida aqui. A gente agradece muito, né, a nossa juíza aposentada, a Eliane Bodarti, pela obra que vai ficar aqui para as pessoas levarem, né, para casa. Então, vai ser concorrido, eu tenho certeza. O pessoal gosta de ler. E eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje, né, Marcinha? Foi uma presença importantíssima. Sim. E nesse final, a gente até pede para que você deixe o seu recado final para quem está acompanhando, justamente dentro desse período, quando a gente fala do ativismo da violência contra a mulher. Olha, se eu pudesse, pela minha experiência como juíza, pela minha experiência como escritora, como pessoa que trabalha com relacionamentos humanos, se eu pudesse dar um conselho às mulheres para evitarem essa situação de violência, é que elas acreditem mais nelas, que elas caminhem, sim, por essa... Eu não gosto muito da palavra empoderamento, porque já virou um clichê, né? Mas que elas se valorizem, que elas saibam que elas podem se sustentar, elas podem viver sozinhas, elas podem criar seus filhos. Tem tanto exemplo disso. Às vezes, pela circunstância, a mulher é forçada a isso, mas ela pode. Eu posso, nós podemos, todas nós podemos. E esse é o único caminho para te blindar do mal. É você ser forte o suficiente para falar: eu não aceito, eu não mereço. E eu posso fazer a minha vida independente de um homem me agredindo todos os dias. Eu não preciso disso. Muito bem, Marcinha, muito obrigado por participar com a gente. Amanhã tem mais, a gente volta aqui sexta-feira. Eu agradeço o convite, um prazer sempre, né? Acho que eu fiz questão de estar aqui para representar um pouco a mulher. Com certeza. Obrigado, Eliane. Obrigado, Marcinha. Obrigado a você que nos acompanhou aqui no nosso Tech News especial. Aproveite o seu feriado, curta bastante. Sexta-feira amanhã nós estaremos aqui novamente para falar mais sobre o tema e, é claro, né, destacar aqui esses assuntos também, junto com você que é de Jundiaí, junto com você que nos acompanha de todos os lugares. É sempre muito bom, tanto pelas redes sociais, como também pelo canal 24 da Claronet Jundiaí. Obrigado a todos, uma excelente tarde e até amanhã. Tchau, tchau.